Incluir é integrar, abranger a todos, sem exceção. Uma educação inclusiva integra os alunos com necessidades especiais em escolas regulares por meio de uma abordagem humanística. Essa visão entende que cada aluno tem suas particularidades e que elas devem ser consideradas como diversidade e não como um problema. Portanto, os alunos com necessidades educacionais especiais, NE, fazem parte da rotina das escolas. Inclusive, é considerado crime não os aceitar, ou mesmo atendê-los em uma sala de aula ou escola separada. No Plano Nacional da Educação Brasileiro, são considerados alunos com NIE, aqueles com deficiências visual, auditiva, intelectual, física, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades. Na educação inclusiva, os espaços são adaptados para o convívio de todos, assim como os materiais utilizados nas atividades. Mas a educação inclusiva não se limita somente a isso. É uma educação que busca identificar todo e qualquer obstáculo em que o aluno possa enfrentar e eliminar as barreiras. Mas qual a importância da educação inclusiva? A escola quase sempre apresenta o primeiro contato social das crianças depois da família. As diferenças de opiniões, crenças e valores encontradas lá são bastante ricas para formar o caráter de uma criança desde cedo. E ao incluir alunos com necessidades distintas, esses pilares serão ainda mais trabalhados no dia a dia das crianças. Cada um perceberá aos poucos algo que está muito em alta hoje em dia, a singularidade do ser humano. Por isso, no contexto atual, que tipo de abordagem é fundamental para incentivar as competências interpessoais e socioemocionais? Ou seja, saber lidar com o outro, com sua diversidade, ser mais adaptável e flexível às situações, desenvolver um autogerenciamento das suas emoções, utilizando-as a seu favor. Tudo isso contribui para formar jovens e adultos mais bem resolvidos e provavelmente mais empáticos em relação aos outros. A questão de diversidade e singularidade, quando incorporadas nas escolas, permite também que o bullying seja tratado como uma causa raiz. Assim sendo, uma educação inclusiva oferece uma visão de mundo diferenciada, fazendo com que o aluno saia da sua bolha e passe a ter mais consciência do que o cerca. A educação inclusiva foi um tema abordado pela Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O princípio básico dela deriva o direito do acesso à educação. Ele é assegurado na Constituição Federal de 1988 e reafirmado no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Independentemente de qualquer limitação, a criança deve frequentar a escola e ter acesso a tudo, que é disponibilizado regularmente às outras crianças. O outro princípio dessa educação considera que toda criança é capaz de aprender. Muito provavelmente isso não ocorra no mesmo ritmo, nem utilizando os mesmos materiais, mas essa pluralidade faz cada ser humano único. Por isso, incluir é reconhecer a diversidade de aprendizado e, portanto, ser incansável na busca de alternativas que favoreçam aprender de múltiplas formas. Nesse sentido, uma pessoa cega, por exemplo, consegue aprender perfeitamente usando seus outros sentidos, que são mais desenvolvidos. E claro, além do material em braille, será preciso oferecer a ela atividades diferenciadas que estimulem o seu desenvolvimento. Isso deve acontecer sempre tendo em vista objetivos de aprendizagem bem definidos e que possam ser acompanhados para avaliar se estão sendo eficientes. Tudo representa um desafio enorme nas escolas. O processo de aprendizagem deve ser trabalhado constantemente, sendo dinâmico e ao mesmo tempo integrado para garantir o desenvolvimento de cada aluno. Afinal, cada criança aprende de um jeito, independente de qualquer deficiência. E esse é mais um dos princípios da educação inclusiva. Uns conseguem aprender através da música, outros escrevendo, vivenciando uma experiência, enfim, há diversas formas. Alguns professores, até sem treinamento, já atuam instintivamente dessa forma personalizada, obtendo resultados muito positivos com suas turmas. Portanto, os benefícios da educação inclusiva são vários. Quem era considerado especial e marginalizado nas instituições de ensino passa a se integrar com a comunidade, tendo as mesmas possibilidades, não só nos estudos, mas posteriormente no mercado de trabalho. Quem convive com a diversidade muda a visão do mundo, as barreiras ficam menores e o respeito e a empatia crescem, que impacta todas as pessoas, professores, alunos, funcionários e familiares. Aos poucos, essa visão vai ganhando mais adeptos, sendo um quebra de paradigma histórico em nossa sociedade. Onde e quando surgiu a educação inclusiva? Mundialmente, a diversidade e a inclusão nas escolas teve um marco
a Declaração de Salamanca, que eu falei antes. Documentos anteriores da ONU falavam da igualdade do direito ao acesso, mas essa declaração abordou em detalhes o tema de necessidades educacionais especiais. Em síntese, o documento demandou que os estados assegurassem que a educação de pessoas com deficiência fosse integrada ao sistema educacional. O documento ainda traz a noção da singularidade do indivíduo, ao afirmar que toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. No Brasil, apesar das discussões virem desde a década de 70, foi apenas em 2001 que a inclusão começou a aparecer com mais frequência nos documentos. Naquele ano, o Plano Nacional da Educação destacou que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana. A partir daí, vários avanços foram realizados. Por exemplo, formação de docentes voltados para a diversidade, reconhecimento da língua brasileira de sinais Libras por meio legal de comunicação e expressão e ensino e difusão do Braille. Já em 2003, o MEC oficialmente implementou o Programa Educação Inclusiva. No ano seguinte, apresentou o documento O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, publicado pelo Ministério Público Federal. Ao chegar até aqui, vemos as diferenças de educação inclusiva e especial, não é mesmo? Educação inclusiva abrange a especial, mas não se limita a ela. Por anos, os governos se ocuparam apenas da educação especial. No ensino especial, elas recebiam tratamentos conforme as suas necessidades, mas não socializavam com as crianças do ensino regular. A educação inclusiva, conforme visto até aqui, amplia esse universo de possibilidades. As crianças com necessidades especiais fazem parte do ambiente escolar regular. Suas necessidades, que demandam cuidados especiais, continuam sendo atendidas com espaços e ferramentas diferenciadas, mas vai muito além disso. Trata-se de incluir valores referentes à diversidade e o respeito à individualidade na cultura das pessoas. Para adotar qualquer prática inclusiva, é preciso primeiro ter um projeto pedagógico voltado ao público. O objetivo é direcionar a escola para a promoção da diversidade e a equalização de oportunidades. Isso significa passar o processo pedagógico de forma ampliada, antevendo as barreiras e preparando a estrutura e os profissionais para atuar da melhor forma.